Olá pessoal, eu estou fazendo vários vídeos no mesmo dia para poder acabar com essa demanda que está tendo e terminar logo todos os vídeos em tempo recorde. E hoje nós iremos falar sobre o crime em si. Vamos começar a falar sobre a visão doutrinária, entre outros assuntos. Isso dará mais ou menos de 2 a 3 vídeos para poder falar tudo. Então vamos lá. Temos dentro da visão doutrinária 3 tipos. O primeiro é o crime instantâneo, que é aquele que se consuma em um único ato e não há continuidade temporal dele. Temos o crime permanente, que é aquele que se consuma em um único instante, porém essa consumação não se acaba por aqui, ela tem uma continuidade temporal, ela se prolonga. E temos também crime instantâneo com efeitos permanentes, que é aquele que se consuma em um único ato, mas só que aquele evento ele não pode mudar. Devo dizer que esse último, os efeitos eles são irreversíveis, como por exemplo um homicídio. Você não pode ressuscitar ela, você não tem uma Phoenix Down para fazer isso daí. A mesma coisa também seria se eu ferir mortalmente uma pessoa. Eu não posso lançar curaga nela, que ela vai se curar, ou então dar uma Hell Potion para ela. Isso não adianta. É totalmente irreversível. Leia um material complementar para concatenar as ideias e ver mais ou menos como é que é. Entenderam? Continuando, agora nós temos os crimes de fazer e não fazer. Os crimes omissivos e comissivos. Ou melhor, inversamente, os crimes comissivos e omissivos. Os crimes comissivos são aqueles de fazer positivamente. E os crimes omissivos, que nós iremos ver, eles se dividem em 2. Os omissivos próprios e os omissivos impróprios. Nós iremos ver mais detalhadamente agora. Quanto aos omissivos puros ou próprios, o próprio ato de abstenção já é um crime, ou seja, não importa o resultado, só pelo fato de você ter feito já é crime. Esses são os omissivos puros ou próprios. Vamos citar um fato de uma criança estar se afogando. Você simplesmente olha para ela, vira para o lado, toma sua cerveja e vai embora. Isso é totalmente omissivo próprio, porque você tinha como salvar ela. Mas agora vamos colocar outro caso. E se fosse um tubarão? O Estado ele não quer atos de heroísmos ou de heroísmo. Ele não quer isso. Se você vê que é um tubarão que está lá, você não vai ser idiota de pular dentro da água. Então é outra questão que vocês precisam ter em mente também. Os omissivos impróprios, ou impuros, ou por omissão, esses são aqueles que você tinha o dever de proteger e não fez, e isso causou um resultado. Então vemos a diferença agora. Esse se liga ao resultado, como por exemplo, você vai e pega uma criança que uma mãe deixou com você, e acontece algo com essa criança, por exemplo, ela é atropelada, coisa desse tipo, e você vai responder por omissão, na modalidade imprópria. Entenderam mais ou menos? Se não entenderam, leiam o material complementar e vocês terão uma noção maior. Vamos entrar agora em crime formal, material e de mera conduta. Estes eu irei citar vários exemplos de provas. Material. Esse daí é muito simples. No código, na parte especial, vocês vão ver descrições típicas do crime e o resultado. E se o agente ele cometeu
a ação típica e o resultado, já era para ele. Então, o crime material ele depende do resultado para ter efeito. O formal é aquele que tem a lei prevendo a tipicidade dele, tem o resultado, porém o resultado é dispensável. No momento em que você começa a fazer, já era, acabou. Você já está sendo pego. Essa é a diferença entre o crime material e o formal. E uma vez caiu na prova essa seguinte questão: um administrador, ou seja, um chefe de uma empresa, assediava sua empregada. Isso é um crime material ou formal? Fora outros institutos também que a gente vai falar mais à frente também. Mas só que se atenha a essa questão: é material ou formal? Ele vai conseguir alguma coisa ou não com ela? Se ele conseguir ou se ele não conseguir, não importa. Ele já está sendo pego. Então, logicamente, esse não é um crime material, é um crime formal. E essa era a resposta certa da questão. Ou seja, para que haja consumação, é preciso ter o resultado. E para agora consignar o assunto, eu começarei a adentrar dentro do intercrimes, que seriam os estágios do crime. E eles são a cogitação, a preparação, a execução, a consumação e o exaurimento. O resultado está entre consumação e exaurimento. Você precisa ter pelo menos essa ideia. Então, se não há resultado, o crime material ele não é pego. Ou seja, não há um resultado, não há a consumação do ato. Em muitos casos até houve uma certa crítica doutrinária sobre os crimes formais, porque muitas vezes até mesmo ele exige menos da tipicidade, que você já sabe o que é. Eles exigem menos da tipicidade para se ter o fato realmente delitivo. Então é uma crítica que eles fazem direto sobre essa questão. Os crimes de mera conduta, esses daí são os mais simples possíveis. A lei só descreve uma conduta e ela se consuma no momento em que você vai contra essa regra. Então, no momento em que você está praticando com essa tal conduta que não deveria praticar, o crime já está acontecendo. Eu vou falar sobre outra questão que caiu sobre isso. Eu irei agora falar sobre uma questão que caiu realmente sobre esse assunto de mera conduta, que era praticamente o seguinte: os caras estavam no carro, eles iriam assaltar a casa, só que no momento em que eles chegaram lá, eles saíram do carro, a polícia pegou eles. Eles foram levados para a delegacia, responderam pelo flagrante, e a questão era: eles iriam ser indiciados por invasão ao domicílio, sim ou não? A pergunta é prática, não é? Só que teve muita gente que errou essa questão. É lógico que eles não podem ser indiciados por invasão de domicílio, sendo que eles não entraram no domicílio. Como eu irei praticar um crime de mera conduta sem que haja conduta? Muita gente errou essa questão. Entendam isso. Crime de dano e crime de perigo. O crime de dano, ele fala sobre a lesão ao bem jurídico. Quanto ao crime de perigo, é simplesmente um fato ou um ato que faz com que a pessoa tenha um pressentimento de que está em perigo. Ou seja, é um risco ao bem jurídico. Ainda não se há dano. Agora trataremos de crimes próprios, comuns e de mão própria. Crimes comuns são aqueles que qualquer pessoa pode cometer. Os crimes próprios
são aqueles para determinados grupos ou determinadas pessoas, só elas que podem fazer esse. Quanto ao crime de mão própria, é aquele que não se pode cometer com outra pessoa, não pode haver coautoria no crime. Entenderam? Aí me vem uma questão agora, que também já caiu muito em provas. E quanto ao crime de aborto? Ele é um crime de mão própria? Vamos meditar sobre o assunto. Haverá, na terceira unidade de vocês, algo chamado de concurso de pessoas. Então vamos supor que a mulher ela queira fazer o aborto. Só que ela necessite de um médico para fazer tal. Logo, ela vai para o médico e o médico faz o aborto para ela. A polícia chega e pega os dois. E agora, é um crime de mão própria ou não? Vamos meditar mais um pouquinho sobre o assunto e nós veremos que um responderá pela ação dolosa e o outro responderá pela ação culposa. Só que existe a possibilidade do médico responder por aborto também? Será ou não? Claro que sim. Se nós pensarmos na questão, ele pode responder culposamente, enquanto ela dolosamente. Mas isso é um assunto mais para frente. Mas já deu para vocês terem uma noção de como é que funciona. Falaremos agora de crimes principais e acessórios. O primeiro, que é o crime principal, é aquele que não depende de nenhum outro delito para acontecer. Quanto ao segundo, que é o crime acessório, este sim depende de algo. Ou seja, ele precisa de um crime anterior a ele. Isso é crime acessório. Vamos falar agora sobre o último assunto, crime simples e crime complexo. O crime simples é aquele que só vai atingir um bem jurídico, como por exemplo, atingir a vida ou o patrimônio. Bens complexos são aqueles que vão fazer vários bens, vão atingir vários bens jurídicos, como por exemplo, extorsão mediante sequestro, ou então quando há uma qualificadora, que um crime só, como por exemplo um homicídio, ele passa ao latrocínio, por exemplo. Temos aí dois princípios, o primeiro que é o do patrimônio e o outro que é o da vida, e ambos estão qualificando aquele tipo de crime. E isso é um crime complexo, um exemplo prático dele. E terminamos esse vídeo agora com essa questão, fecharemos tudo e passaremos agora para o princípio da consunção, que será dado na próxima parte. Até mais, gente.